Pai do Senhor, queridos, tudo bem? Estamos de volta para mais uma live das 22 horas. E é uma alegria e um prazer tê-los aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre geração em perigo, líderes em ação. Uma conversa com a irmã Joane Bentes, que envolve redes sociais, família e igreja. Então, penso que é de interesse geral essas questões, e daqui a um pouquinho iniciaremos a nossa conversa, tá ok? Desde já nosso bem-vindo ao Darlan, ao Henker, Hilton Júnior, Léo Carlos, Zeni Vidal, a todos que já estão aqui conosco para até às 23 horas participarmos aqui dessa conversa, desse diálogo, aproveitando esses tempos de isolamento para otimizá-los com conteúdos, com conhecimento que agrega valor, que edifica, que faz bem para o espírito, que faz bem para a alma, que faz bem para o homem integral, para todo ser humano, espírito, alma e corpo. Os irmãos Vanildo, Santiago, Cleudson, Ibson, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é geração em perigo, líderes em ação. Nós vamos trabalhar a questão das redes sociais, mídias sociais, a questão da comunicação sem fronteiras na internet, benefícios e perigos relacionados à família. A convidada de hoje é a irmã Joane Bentes, muito conhecida pelo seu ministério infantil com crianças, a tia Jo. Vamos aguardar a irmã Joane Bentes entrar conosco e esperamos que dê tudo certo aqui. Se a Joane Bentes já estiver nos assistindo, eu apoio toda vez ao fazer isso por aqui. Eu vou aguardar a solicitação dela de participação, dar o aceite e aí a gente começa a conversar aqui. Pedro Ribeiro, Ricardo Albuquerque, Ovídio Marília, bem-vindos a mais uma live. Desde já aproveitando para dizer que amanhã nós estaremos aqui conversando com a irmã Késia Mesquita, que dirige uma ONG em Teresina e que trabalha com prevenção e a questão também que envolve a terapia das famílias de suicidas. O assunto amanhã é suicídio, um assunto pesado, mas um assunto extremamente necessário. Então amanhã o tema aqui é suicídio, a prevenção e outras questões que envolvem com a Késia Mesquita, que é escritora também e que dirige uma ONG lá em Teresina, no Piauí. Pastor Hilton, de hoje eu sou um amante da escola Graças a Deus segundo o Senhor. Amém. Glória a Deus. Manlu Barreto, Pedro Ribeiro, Deus abençoe grandemente pela cooperação do Evangelho. Amém, Pedro. Deus abençoe vocês também. Gessilene Dantes, Paz, Pastor Cristiano Luna, Deus abençoe, bem-vindos. Lembramos a todos que diariamente nós temos uma live no Facebook, às 4 da tarde. Diácono Messias conosco, Ezequiel Machado, Gerson Rodrigues, continua orando por mim, Jair, Celaine, Danilo Ribeiro, Vitório chegando, todos chegando. Vamos se organizando aí, se acomodando na poltrona. Para daqui a pouco iniciarmos com a Joane Bentes. A Joane Bentes já está conectada. Vou aguardar apenas ela fazer a solicitação aqui para dar o aceite e a gente começa a nossa conversa hoje.
Mateus perguntou, pastor, o senhor conhece a obra de John Fox, O Livro dos Mártires? Sim, sim. Tô vendo, Jô. Tô vendo, Johnny Bentes. Você vai ter que me ajudar. Todas as vezes que eu tento fazer a solicitação daqui, pronto, você já me ajudou. Já fez a solicitação. Vamos entrar juntos aí para uma conversa que interessa toda a família. Tá bom? A paz, meu pastor! Opa! Como é que você está? Estou bem. Um prazer imenso estarmos aqui nesse momento tão especial. E obrigada pela honra do convite. Espero que o meu pessoal venha toda esta noite receber essa mentoria de uma pessoa tão especial, tão conectada com o céu, tão transmissor das coisas de Deus para nós. Assim, é bem difícil para mim, porque o seu público é esse público seleto, teólogos, mas dizia um grande pregador, não se sabe pregar se não se prega para criança, né? Se não consegue pregar para criança, não se sabe pregar. Então eu fico com ele. Irmão Johnny Bentes, a alegria é toda minha. Eu agradeço também a vossa gentileza por ter aceitado o convite e para falar de uma questão assim tão importante, né, tão interessante, que essa que nós vamos tratar sobre mídias sociais, redes sociais, oportunidades e dificuldades que ela tem nos trazido no contexto da família. Mas, assim, quer dizer que a recíproca é verdadeira, né? Deus abençoe você, continue. Ajeite o celular. Arrumou aqui, arrumou. O senhor Sabe o que eu continue. estou fazendo, pastor? Fala. Eu estou transmitindo para minha fanpage, porque minha fanpage tem quase 300 mil seguidores. Aí eu criei aqui estou retransmitindo num outro celular, a gente já está com 100 e poucas pessoas na fanpage, e eu achei assim injusto deixar eles de fora, ter o senhor aqui nas nossas redes sociais. Então, por isso que eu estou, como diz o bom brasileiro, fazendo uma gambiarrazinha para alcançar o meu público da fanpage. Então, faz o seguinte, me dá uma dica dessa gambiarra, porque o pessoal tem transmitido simultaneamente do Instagram para o Facebook por uma ferramenta que tem de internet. E você está fazendo como? Você está com dois celulares, dois equipamentos aí? Dois equipamentos. Eu estou falando... Rapaz, boa ideia. Tá? Coloquei um tripé, enquadrei bem a gente no outro celular e estou mandando para a fanpage. Rapaz, eu gostei da dica. Eu vou testar amanhã. Opa, caiu de novo. Deixa eu só arrumar aqui, porque Arruma, que não tem problema nenhum. o pastor Edivaldo deu certinho. Eu trouxe várias pessoas aqui e deu certo. E agora pronto, pastor. Agora não cai mais não. Quer mais não? Agora está seguro. Mas valeu a dica. Antes de começar a conversa, me diz uma coisa. Você imaginou... Oi, Deixa eu pastor. voltar aqui. Gravando. Pronto, voltou. Você imaginou algum dia Voltou. agendando live? Você imaginou já um dia agendando live? Nunca, pastor. Nem nos meus sonhos mais distantes. Nem Pois nos é, sonhos mais eu nunca... Pois é, eu nunca imaginei. Todo dia a gente recebe um convite, pastor, tem vaga na sua agenda para uma live? Mas, assim, já aproveitando a deixa, o assunto que nós vamos trilhar é mais ou menos por aí, né? Redes sociais, mídias sociais, internet. Com o advento da internet, das redes sociais, das mídias, muitas oportunidades boas surgiram. Inclusive, se não fosse essas mídias e redes sociais, nós não estaríamos aqui nesse bate-papo, nessa conversa, né? Promovendo conteúdo de qualidade para aqueles que nos assistem. Por outro lado, a internet, as redes sociais, as mídias sociais são sobrecarregadas de diversos riscos e perigos que envolvem a família, que envolve crianças, que envolve adolescentes, que envolve jovens. Johnny Bentes, que perigos seriam esses e em que dimensão e intensidades eles estão aí
envolvendo ou aguardando alguns dos nossos irmãos queridos para prendê-los e tragá-los e alguns derrubá-los, afastá-los da fé. Pastor, vamos começar por uma visão científica. Recentemente eu desenvolvi um artigo para a CPAD sobre o perigo das mídias sociais na infância e nos adolescentes. E eu procurei o perito do Brasil, que é o Dr. Cristiano Nabuco. Ele é o perito do Brasil, ele é o responsável na USP. Inclusive, a doutora Damares teve ele recentemente numa entrevista. Eu fiquei muito feliz de saber que ele está contribuindo com os direitos humanos para poupar nossas crianças de consequências mais graves do que as consequências do próprio Covid-19. Então, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declara doenças emocionais essas que envolvem o mundo midiático de forma exagerada na vida da criança e do adolescente. O Conselho Nacional de Pediatria, não copiando, porque primeiro quem determinou foi o Conselho Nacional de Pediatria americano, mas vamos falar do brasileiro, que também já aderiu, declara que uma criança até de 0 a 3 anos, zero mídia seria isso. Zero telinha. Zero telinha. Para evitar síndrome de pânico, ansiedades, problema de vista, desequilíbrio emocional, o senhor entende? Aí se declara até os 6 anos de idade, 1 hora de telinha por dia. Isso... De 0 a 3, zero telinha. Zero telinha. Tá. De 1 a... E aí de 0 a 1, zero telinha. De 1 a 6, 1 hora de telinha. De 6 a 8, 1 hora e meia de tela. Por dia, nas 24 horas. Eu estou em pânico. Eu lhe confesso que eu estou em pânico. Porque esse confinamento jogou as crianças para onde? Para a telinha. E eu repito, incansavelmente, eu não estou preocupada com as consequências do problema econômico da nossa nação, com as consequências do Covid em perdas familiares. É muito triste, é muito difícil. Mas eu estou preocupada com as consequências emocionais que ele vai deixar nesta geração, pastor. Uma geração de crianças desenvolvendo síndrome de pânico, ansiedade, características depressivas. Está aí. Porque confinamento para uma família bem estruturada, uma família que já vem de uma estruturação formada há muito tempo, é uma bênção. Está tendo culto doméstico, está tendo convívio pai e filhos, brincadeira intrafamiliar, está uma bênção. Mas não é isso que acontece. A maioria são famílias disfuncionais. Se falou muito, desculpa, se falou muito exatamente isso, da ideia de que o isolamento iria aproximar os que estavam distantes. Mas, é como você falou, quem já vinha numa pegada assim, bem estruturada, continua. Agora, o que é que acontece? Continua na maioria das famílias do mesmo jeito. Cada indivíduo da família no seu ambiente, o adolescente, a criança trancada no seu quarto, o marido na sala, a mulher no outro ambiente, cada um conectado no seu aparelho. Com relação às crianças, eu pensava aqui, mudou um pouco o tamanho da tela, porque antigamente nós tínhamos a televisão, a TV, como a babá eletrônica. E agora nós temos uma telinha menor. E é menor e mais perigosa. Prejudicial, mais perigosa porque esconde debaixo do travesseiro, esconde embaixo do colchão, dorme com ele, não tem um sono com aproveitamento algum. Estudos que comprovam a luzinha do celular, ele carregando perto da sua cabeça, vai atrapalhar seu sono. É aconselhável que
o celular, dormisse na caminha dele na sala, carregando longe de todas as camas, carregando longe de todas as pessoas dessa casa. Agora o senhor pontuou, né, pastor? Uma casa com cada um no seu quarto e uma casa, como eu recebi aqui hoje, um pedido de socorro, 16 pessoas em 2 cômodos. 16 pessoas em 2 cômodos. Sabe quem está lá, pastor? O abusador, o agressor. E a mãe não sabe o que fazer. Nesses termos, João Bentes, desculpa. Nesses termos, nós temos o período do abusador presencial, que está dentro da casa nesse contexto de isolamento. E voltando para a conversa do celular, a vulnerabilidade das nossas crianças em relação a pedófilos, etc, etc. Desculpa aí a interrupção. O mundo midiático está na mão dele. Está na mão dele. Eu mostrei as pesquisas na conferência da CPAD mês passado. Até eu busquei e estou desejosa de estudar mais sobre o assunto, sobre personalidade digital, pastor. E essa é uma situação, é um momento propício de se criar personalidade digital. E isso é muito perigoso. Personalidades digitais. A pessoa vai desenvolver 2 personalidades. E isso Sim. é um perigo eminente, mas eu trouxe os próprios criadores, né, da mídia, dos softwares mais importantes, que eu não vou citar o nome aqui, mas vocês sabem. Busque os artigos deles. Os filhos até os 14 anos não tinham o aparelho na mão, desfrutavam de livros, mas não do aparelho. E um repórter americano do New York Times perguntou, quando foi lançado o primeiro tablet, o que os seus filhos acham do tablet? Ele disse nada, e o repórter disse, por que nada? Porque eles não possuem. Eles não têm idade para possuir. Tecnologia na minha casa tem limites, é regrada. Aí o repórter diz para ele, eu mostrei essa reportagem na nossa conferência, o repórter diz, mas você é o criador? Ele disse, exatamente porque eu sei o que eu criei. Pois é. Então, é muito grave. É muito grave, pastor. As doenças emocionais geradas pelo mundo midiático são dependências como dependências químicas. Só não são, damos o termo de dependência não química, mas é o mesmo efeito. Abstinência, mudança de comportamento, são os mesmos efeitos ou talvez piores, porque a dependência química ela é mais visível. Né? O dependente químico se expõe mais, o dependente não químico ele se esconde mais. Aí cresce absurdamente o índice de automutilação. Nós temos grupos de WhatsApp que investem pesado na automutilação. Ai, manjô, mas ela não está cortando porque eu estou em casa todos esses dias. Mas aí eu pedi à mãe, dá uma olhadinha na coxa, dá uma olhadinha perto da virilha. Batata. Estava se automutilando, escondida dos pais, dentro de casa, com aula na internet. Fora os grupos de abusos com pedofilia, não é? A doutora Damares, antes de entrar no ministério, há 3 anos atrás, ela entrou num grupo e ela detectou 118 crianças participando de um grupo que pregava a automutilação e o abuso. E o pior é que, por ferramentas que se criem para tentar, de alguma forma, prover os pais de algum tipo de controle, não tem controle. Os filhos pegam o celular, na hora que saem de casa, primeiro dentro de casa, trancados nesse mundo de privacidade, cada um, o meu mundo, me respeito, minha privacidade, essa coisa toda. Saiu de casa para a escola, acabou todo o controle de acesso ao celular. Se não houver, daqui a pouco vai entrar o papel da família, se não houver uma boa educação em casa, de consciência, de diálogo, de transparência, eu prego e que deveriam os pais serem os melhores amigos dos filhos, para que os filhos tivessem um canal aberto, uma via aberta de comunicação, dos seus temores, das suas tentações, das suas provações, sem julgamentos, sem qualquer tipo de censura, um canal aberto. Quando os pais conseguem isso, é muito bom, porque os filhos não têm medo Mas quando há um bloqueio na comunicação com os pais, então fica muito difícil da família
acompanhar isso e saber de fato o que acontece com seus filhos. Pastor, aí a gente vai lá para a Bíblia, para a história de Absalão, né? O menino que brilhava, o nome dele significa isso. Ele brilhava, seu cabelo era enrolado em fios de ouro. Pastor, para mim, o que destruiu Absalão foi o silêncio de Davi. Foi o silêncio de Davi enquanto os inimigos dele, no ouvido de Absalão. Toma o trono do teu pai. Davi se calou por muito tempo, quando era para falar. Eu, quando paro para estudar a história de Absalão, meu coração dói. E eu chego à conclusão que o maior abismo entre um pai e um filho é o silêncio. Os pais preferem ignorar, pastor. É mais cômodo. Deixa eu ficar aqui com o meu Netflix, deixa eu ficar aqui com a minha série. Ele está aqui, está em casa, eu estou dando de comer, estou dando de vestir, está debaixo do meu nariz. Ele não sabe que ele pode estar desenvolvendo uma monstruosidade debaixo do seu teto no coração do seu filho. O silêncio é um abismo entre os pais e os filhos. Que Deus possa trazer esse discernimento aos pais, aos líderes que estão nos ouvindo, essa conexão do diálogo, nos despir desse orgulho, nos colocar realmente à idade deles. Quando eu converso com a minha sobrinha de 9 anos, aí ela fala algumas coisas e eu quero repreender depois, mas poxa, eu já tive essa idade. E eu pensei exatamente assim. É só voltar à sua idade e aproveitar esse momento que Deus está dando. Deus trancou a família em casa. A minha família foi trancada para ser restaurada, para ser edificada, para ser trabalhada na palavra, no Senhor, no perdão. Agora é hora dos pais ouvirem os filhos. Opa, deixa eles falarem dos amigos da escola. Vocês vão poder colher dados que vão ser importantíssimos para o seu desenvolvimento de comunicação e de relacionamento com os seus filhos. Ouçam os meninos, deixe os meninos falarem. Senta no chão com eles, brinca com eles, rola com eles, vai lá no videogame dele. E aí, boy? E aí, cara, o que você tá jogando? Fala a linguagem dele. Deus nos trancou em casa para que tua família fosse edificada e não destruída. Para que esses laços, esses elos fossem restabelecidos. Mas tem gente, pastor, que parece que ainda não entendeu que os 40 dias já passaram. E eu pergunto a você, 40 dias se passou, qual o benefício que a sua família recebeu e está trancado em casa? O culto doméstico foi fortalecido, fortificado? O diálogo melhorou? Pois Ou é. ele não conseguiu nem olhar para os pais? Na diversidade, que oportunidades as famílias estão tirando disso. Mas você falou de Davi, e Davi tem grandes qualidades como homem de Deus, como guerreiro, como conquistador. Olha, você falou da falha de Davi com Absalão no silêncio, mas tem outra falha de Davi com Adonias, porque Adonias, Davi não corrigia. Foi o garoto que não era disciplinado. Exatamente. E um outro fator fundamental nessa relação dos filhos com as mídias sociais, além dos pais não promover essa comunicação, porque se houvesse mais comunicação entre pais e filhos, isso reduziria o tempo dos filhos nas mídias sociais, nas redes sociais, e, obviamente, os pais estariam mais inteirados daquilo que os filhos estariam acessando, e conscientizando, e educando, e orientando. Por outro lado, na família, a falta de disciplina, a permissividade que impera, e isso é outro fator que contribui para toda essa tragédia no contexto das nossas crianças e adolescentes. Eu digo, meu pastor, que amar é mais do que dar amor e carinho. Amar é estabelecer limites. Quando você estabelece limites, você está dando prova de amor. Quando você corrige o seu filho com sabedoria, à luz da palavra de Deus, né? Afasta do coração dele a estultícia, a maldade. Você está dando a ele prova de amor. Pastor, o senhor foi corrigido até por uma varinha do seu pai, da sua mãe?
De todas as formas. Então, eu lembro que quando minha mãe nos corrigia, ela fazia a gente dormir um soninho com ela, a perna ardendo da varinha, mas aquilo era tão maravilhoso. A gente acordava tão bem, tão fortalecido, amando a nossa mãe. Eu lembro que quando meu pai corrigia a gente, ele mandava a gente olhar nos olhos dele e ele dizia: eu te amo com todas as minhas forças. A lágrima pingava nos olhos dele. Eu te corrijo porque eu te amo. Pastor, todas as correções, até as físicas, porque muito pouco eles... Papai, muito pouco. A mamãe, todo dia o hino nacional cantava, né? E a pessoa era uma bênção também. Quando não apanhava, dizia: mamãe, a senhora esqueceu de me surrar hoje? Era mais ou menos desse nível. Mas todas as vezes que eles me corrigiam, até com o castigo físico, não sei, me dava mais segurança. Me dava mais segurança. A disciplina saudável, com sabedoria, ela gera segurança. E eu vou dentro da psicologia, ela gera saúde emocional, minha gente. Ela gera equilíbrio emocional na criança e no adolescente. Estou lá em Santa Catarina, chorando, me contou isso. Ele foi visitar o filho na cadeia. E quando ele chegou lá, o guarda estava batendo no filho. O guarda batendo no filho, o filho drogado, tinha cometido um delito muito grave. E o pai implorou: não faça isso. E o filho olhou para o pai e disse: deixa ele fazer. Deixa ele fazer, porque eu comecei roubando a sua carteira. E o Senhor nunca me corrigiu. Eu comecei roubando o senhor e a mamãe. E vocês nunca me corrigiram. Então, deixa ele fazer o que você esqueceu de fazer, meu pai. Aquilo foi muito forte para mim, sabe, pastor? E eu tenho um lema: o coração de uma criança é de quem chegar primeiro. Se a disciplina chegar, vai construir um cidadão ético, vai construir uma sociedade melhor, uma família melhor, uma igreja melhor, porque a base está lá sendo tratada com limites. Criança e adolescentes precisam de limites até aqui, ó. Tia Jô, não é possível, pastor. Na semana que eu estava fazendo o artigo da CPAD, eu tive a felicidade de ser convidada pelo pastor Oséias Gomes. É doutorado em computação. Trabalha até para o nosso governo. É mestrado em computação. Está desenvolvendo doutorado. Ele tem 2 filhos adolescentes, gêmeos, de 13 anos. Sentamos na mesa, eu comecei a conversar e ele começou a me falar algumas de suas teses e pesquisas alarmantes sobre o exagero disso aqui. E aí ele disse: pergunta dos meus filhos se eles têm celular. 14 anos, pastor. Eu filmei, mostrei na conferência. Não. 14 anos. 3 de março de 2020 foi o dia. 14 anos. Eu disse: como é possível? A gente não precisa. A gente usa o do papai e da mamãe quando precisa. Aí o pastor me disse: o celular fica na mesa central da família, na mesa principal da casa. Quando eles querem falar com o amiguinho no WhatsApp, é através do nosso WhatsApp. Eles têm acesso ao meu celular, ao celular da Patrícia. O celular fica carregando lá à noite, ninguém dorme com o celular. A televisão fica na sala principal, o computador fica na sala principal, é aberto. Mas sabe o que é isso? Eles têm diálogo, pastor. Tudo vai para onde? Para o princípio do diálogo. Os meninos, eu disse: não, fala aqui para mim. Eu insisti: vocês fazem isso para agradar o pai, que é pastor e tudo, e vem, às vezes, aterrorizando vocês com o mestrado da computação. Ele disse: não, tia Ju, a gente não tem falta. Mas o menino, até março, já tinha lido 3 obras. Já tinha lido 3 obras, a menina 2. Aí, justifica, né? Nós aprendemos pela Bíblia que a primeira agência responsável pela educação dos filhos
nos caminhos do Senhor, na lei do Senhor, nos mandamentos do Senhor, foi a família. Está lá em Deuteronômio 6. Meu Deuteronômio texto 6. A família. Em casa, ao levantar, ao deitar, ao sair, ao voltar. andando pelo caminho em todo o tempo. Exatamente. Mesmo quando foram instituídos outros agentes educadores, por exemplo, os sacerdotes, os levitas, os profetas, são todos agentes educadores que, no contexto do Antigo Testamento, tiveram responsabilidade de ensinar a palavra. Mas quando cada um desses agentes educadores foram levantados por Deus, isso não retirou da família a responsabilidade de continuar educando e de ser a primeira agência educadora de uma criança. Então, os agentes educadores vieram para cooperar com a família e não substituir o papel da família. Exato. No Novo Testamento, vão surgir os mestres, os doutores, os rabis. A escola passa para a sinagoga. Como minha área é educação, então tem toda uma pesquisa nessa área da perspectiva bíblica e também secular. Então, em todas as épocas, por exemplo, nós vamos encontrar Paulo escrevendo na segunda carta de Timóteo e diz, olha, eu reconheço a fé que houve na tua avó, na tua mãe, que agora está em ti. Então, ainda no Novo Testamento, se nota que a família tinha um papel fundamental na formação da base espiritual da criança, do adolescente, do jovem crente. Então, a família está na base. Mas Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo, levantou pessoas com dons, com talentos, com ministérios, para cooperar com a família na educação cristã dos seus filhos. E no contexto da igreja, essas pessoas são os pastores, são os professores de escola dominical, são as líderes de departamento infantil, de seguração infantil, departamento de jovens, adolescentes. Então, até agora, a gente falou dessa questão dos perigos. Alguém comentou aqui que a internet tem diversas possibilidades boas. Eu falei no começo, só que o nosso foco não são as boas, existem, mas são os perigos e os riscos, é o foco da nossa conversa. Então, assim... Pastor, um pai falou para o doutor Cristiano Nabuco, mas o meu filho aprendeu inglês jogando videogame, então você desconsidera esse fator positivo da internet. Ele disse, desconsidera os efeitos que essa aula de inglês dará aos seus filhos. Porque existem outros meios de aprender inglês. Ele poderia ter online. tido outro meio para aprender inglês. Então, eu quero responder essa pessoa. O que eu desconsidero é os meios errados que a internet pode estar agregando na vida do seu filho e tem outros meios saudáveis que ele possa se edificar fora da telinha. Aí, quando a gente analisa o custo-benefício de se aprender inglês através dos games, você vai ver que não compensa. Foi o que o doutor quis pontuar. Olha, qual seria o papel hoje da igreja, de pastores, de líderes? E se temos, e como anda a nossa liderança está antenada com essas questões, de que forma na igreja esses assuntos são tratados. Lembrando que a igreja não substitui a família no seu papel primordial de educar seus filhos, mas a igreja tem uma importância. Como a igreja pode ser essa agência de Deus que coopera com a família, num contexto aí de mídias, de redes sociais, dessa informação indiscriminada. De que forma a igreja pode cooperar com isso? O que é que está faltando para a igreja chegar mais junto ou abrir mais essas questões, discutir e se envolver mais em relação a esse tema específico? Joana. Pastor, só para concluir sua linha de pensamento muito bem colocada sobre os educadores, mas o papel da primeira agência na área de educação é da família. Deixa eu dizer aos nossos telespectadores o que a LDB, a lei que estabelece as diretrizes de base da educação nacional do nosso país, rege. Artigo 1. A educação abrange o processo formativo que se desenvolve na vida familiar. Estou falando das nossas leis. Artigo 2. A educação é dever da família e depois do Estado. Então, não podemos transferir a nossa responsabilidade. O senhor falou aí na visão bíblica. Eu falo tanto de Timóteo, do testemunho que Paulo deu da família de Timóteo.
né? E se a gente for olhar a mãe de Timóteo, quem era? Uma assembleiana tradicional casada com um católico apostólico romano, com um grego idólatra. E aí? Por aí. E gerou Timóteo. Timóteo. E vem de uma linhagem de vovó, de mamãe. Eu sou encantada com a história de Timóteo, pastor, nessa visão educação cristã. Sou encantada. O senhor tocou aqui no na minha priority. Qual é o nosso papel? Vou falar bem, professora. Abra o jogo. A igreja, principalmente depois desse confinamento. Eu estou aqui com uma pilha de livros, buscando conhecimento, porque eu sei que o meu público vai precisar de mim melhor capacitada. Porque o que vai vir depois dessa quarentena, relacionado aos efeitos negativos desse mundo midiático, não vai ser brincadeira não, tá, pastor? Nós precisamos estar preparados. A igreja precisa desenvolver projetos que substituam também o exagero da mídia na criança e no adolescente. Eles precisam ser norteados, ensinados a usar os meios de comunicação a favor do evangelho, selecionar até quem eles seguem, quem é que está dando mentoria para o nosso povo, quem é que está pastoreando o nosso povo agora. Deixa eu voltar aqui que travou, pastor. Deixa eu voltar aqui, pastor. Tá? Quem é que está pastoreando o nosso povo? Pastor, o senhor tem assistido também cada tipo de live que Jesus tem misericórdia. O senhor quer ver na madrugada? É um absurdo. E eu estou muito preocupada. Nós, como líderes, eu como professora de escola dominical há 30 anos, e voltada à criança e ao adolescente, eu, pastor, preciso me capacitar mais para as necessidades emergenciais que virão depois desse isolamento. Eu tenho certeza disso. Porque estão completamente vulneráveis, entregues, abertos a muito tipo de mentoria. Então, eu gostaria de pedir aos líderes que têm algum acesso aos seus liderados, por favor, oriente os seus liderados, até quem seguir, quem não seguir, quem ouvir. Cuidado, é uma faca de dois gumes e tudo que é exagero, tudo que não tem limites, vai trazer traumas e fraturas emocionais gravíssimas. Verdade. Deixa eu te passar um dado para ti, que você já certamente, mais para quem nos está assistindo, que tem a ver exatamente com família, nossos filhos, tempo para eles, comunicação, igreja, que é o seguinte, se fala muito em escola de tempo integral. Escola de tempo integral. E uma escola de tempo integral, os nossos filhos, os filhos nossos jovens, nossos adolescentes e crianças passam 8 horas do seu dia, em média, na escola. E dependendo de quem governa, existe um termo filosófico, mas que pode ser bem compreendido. A escola é um aparelho ideológico do Estado. Então, a escola vai doutrinar as crianças de acordo com a ideologia predominante do governo. Graças a Deus que nós estamos com um governo e um governante que tem temente a Deus, não é um evangélico, mas se professa cristão, tem princípios cristãos que o norteiam, é falível, etc. Não há sistema ideológico perfeito. Eu não sou de ideologia A nem B. Meu referencial é a palavra de Deus. Mas é um novo momento onde nós temos ministros e assessores com princípios cristãos, tem a própria esposa que é uma cristã. Então, a questão da valorização da família voltou a ser discutida, a ser pontuada. Mas quando isso não acontece, então nós temos filhos em escolas com ideologia que os afastam da Bíblia, que negam a existência de Deus, que pregam ideologia de gênero, que deturpam e distorcem todas as coisas. E nossos filhos passam numa escola de tempo integral 8 horas por dia. Quando eles chegam em casa, celular. Quanto tempo de igreja tem nossos filhos por semana em relação à escola? E aí, quanto tempo a família dedica a atenção aos filhos e a igreja dedica com qualidade?
porque é assim, eu vou dizer que é um absurdo, é uma desvantagem. Os pais hoje têm uma desvantagem absurda na educação dos filhos, porque são os que passam menos tempo com os filhos hoje, em razão de, por vezes, o casal está no mercado de trabalho, os que passam menos tempo com os filhos são os pais. E depois dos pais, quem tem menos tempo com os filhos dos crentes é a própria igreja, a própria liderança da igreja. Analisa esse quadro. Exatamente. Pastor, o governo começou ontem, né? Lembrando que as escolas estão cheias de viés ideológicos. Ainda, faculdades, etc. Cheias, cheias. Se o papai e a mamãe não reservar um tempo para analisar a mochila da criança, exatamente, os livros paradidáticos, as leituras indicadas. Gente, recentemente nós tomamos um livro com apologia, recentemente, meses, a suicídio, de uma escritora de obras infantis renomada na nossa nação. E O Menino que Espiava para Dentro é o título do livro, você pode buscar na internet. E a autora escreve que a criança, se engolisse a metade de uma maçã inteira, longe dos pais, ela pode dormir e viver 100 anos com seus amigos imaginários. Pastor, isso é caminho do suicídio. Dá todos os passos para a criança ir até a morte. Está aí nas nossas bibliotecas públicas, né? Estaduais, municipais. Então, papai e mamãe, se você não se tornar um agente transformador da sua família, nós vamos perder a guerra. Se você não se receber olhos de agentes de proteção em todas as áreas na vida do seu filho, nós vamos perder a guerra. A igreja, na visão da igreja, ainda tem igreja que leva as crianças para a salinha para desenhar e pintar ou assistir um videozinho no YouTube. Eu disse hoje para o pastor Edivaldo, filho lá na Bahia, que as minhas crianças na África são mais discipuladas do que as minhas crianças no Brasil, porque na África tem culto doméstico todos os dias. Só comem se participar do estudo bíblico. As crianças já sabem todos os livros da Bíblia. Agora elas estão estudando suas divisões. Então elas lá, entendendo quantos livros Moisés escreveu, profetas maiores, profetas menores. Pastor, nossas crianças hoje são cruas. Não entendem. Aquelas maratonas que nós fazíamos com pergunta bíblica. Hoje as maratonas são vagas. Poucos querem realmente se dedicar a uma entrega de ser realmente o educador cristão que vai norteá-lo pelo caminho da palavra. Não adianta, estou falando muito para líderes de criança agora. Nenhum livro pode substituir a Bíblia. Nenhum livro na minha conduta de educadora cristã pode ser mais importante do que a minha Bíblia. Cuidado com essa fase de fast food. Vai lá na internet e pega comida pronta e joga para as crianças. Vai lá, pega uma comida pronta, entendeu, pastor? Não quer saber de onde é a base, quem escreveu, qual é o fundamento. Um dia desse, uma professora veio, o e-book, aqui, ó, Ensina a Bíblia, é maravilhoso, alguém está comentando. Temos o e-book, super concordo, estudo da Bíblia, dá à criança o básico de teologia Kids para ele, e ainda dá formatura. Conheço o e-book. Pastor Jamiel também desenvolveu um trabalho maravilhoso com discipulado e um básico de teologia Kids, na visão da criança. Maravilhoso. Mas requer entrega, pastor. Requer ir para a panela, cozinhar o feijão, temperar o feijão, fazer uma comidinha nova. Deixa eu falar bem na linguagem de professora. Aí essa professora, tia Jô, olha esse artigo, os pais estão amando, eu estou fazendo maior sucesso com esse artigo. Gostaria que você olhasse, se quiser usar nas suas plenárias, fica à vontade.
Pastor, fui buscar a fonte do artigo espírita. Porque se tu digitar no Google evangelismo infantil, educação infantil cristã, vem N artigos espírita. A Bienal do Livro no Rio de Janeiro, o único estande para as crianças era de Chico Xavier, pastor. O espiritismo investe com força na educação infantil, porque ele sabe que se trata da base. Então, meus queridos, se você é simplesmente como professor, educador cristão, que vai para a salinha passar o tempo com as crianças enquanto os pais assistem o culto, você é uma babá relaxada. Porque uma babá, ela ainda se dedica à criança. Agora, se você tem conteúdo, você deixa de ser babysitter de filho de crentes e se torna um percussor da palavra de Deus. Nada é mais gratificante, pastor, do que você ser convidado para pregar na igreja de um filho teu que hoje é pastor, que tem o caráter de Cristo na vida dele porque você ajudou a formar, porque você fez parceria com a família dele. A igreja e a família precisam andar em harmonia, em concordância, para que tenhamos uma geração fora desse perigo e uma geração saudável, falando na vida espiritual. Não é fácil, nós estamos vivendo essa era globalizada e o avanço do capitalismo trouxe avassaladoras consequências e a família foi o foco principal, como o senhor pontuou. O pai e a mãe trabalham fora. Na sua época, a sua mãe cuidava do senhor, a minha mãe cuidava de mim, porque eu não sou tão novinha. Eu tenho 45 anos, 46 anos, só tenho essa cara de novinha porque eu cuido de criança, pastor. E quem cuida de criança não envelhece. Nunca. Tá, então vai ter um monte de mãe agora vai ficar preocupada com criança. Um monte de tia querendo ser professor de criança. Mas essa globalização levou eles para trabalharem e parece que o ter se tornou mais importante do que o ser, a inversão de valores. Por isso que eu lhe pontuei esse tema, uma geração em perigo, os líderes precisam agir, a igreja precisa ser sal da terra e luz do mundo em qualquer situação. A minha visão, o educador cristão precisa ser guia. Vamos usar coach, é o quê, né? Coach é guia. O coach é o cocheiro que guia os cavalos. Você quer ser coach? Começa pela sua família, seja o guia da sua casa. Não deixe a educação dos seus filhos ser terceirizada por Pablo Vittar, Anitta, que está formando uma geração, e tantos outros, com os seus modismos satânicos, suas ideologias do inferno. Por quem seus filhos estão sendo doutrinados? Apresente John Wesley em seus filhos. Meu pai me apresentou John Wesley quando eu tinha 12 anos. Quando eu fui à Inglaterra, a primeira coisa que eu quis fazer, nem meu marido sabia, eu digo, aqui é a terra do John Wesley. Eu quero ir na capela dele, eu quero ir na casa dele, eles guardam tudo. Era minha lua de mel, paramos tudo. Fui lá, porque foi na infância que John Wesley foi me apresentado e trouxe para mim essa grande paixão pelo evangelismo, pastor. Apresente os seus filhos Spurgeon. Apresente o seu filho Billy Graham. Forme uma geração de Samuel, de Moisés, de Gideão. Está nas nossas mãos. Deus nos trancou 40 dias em casa. E eu estou com essa pergunta desde que começou essa live. Quais são os benefícios para a tua família nesses 40 dias? No que a família cresceu em relação, na sua relação com Deus, com o outro. Deixa eu dar um dado aqui para os nossos internautas. Jesus nasceu no contexto judaico. E toda a base do judaísmo era o Antigo Testamento. Nos dias de Jesus, a família que herdou toda aquela diretriz do Antigo Testamento, de cuidar dos seus filhos, de ter assessoria de sacerdotes, de levitas, de profetas, agora, nos dias de Jesus, tinha a sinagoga que funcionava como escola durante a semana. Uma criança judia, um garoto judeu,
As meninas não iam à escola, ficavam em casa por causa da questão cultural, mas ficavam em casa sendo cuidadas com as mães, preparadas pelas mães, ensinadas pelas mães. Mas os meninos iam para a escola. Um menino judeu de 12 anos, só para pontuar aqui, um menino judeu de 12 anos, com o auxílio da família e da escola, tinha o que corresponde ao nosso básico em teologia. Um menino judeu de 12 anos já tinha estudado geografia de Israel, história de Israel, profetas, poetas, criação, Gênesis, Moisés, Elias. Com 12 anos, um menino judeu tinha o que equivale ao nosso básico em teologia. E a pergunta é, o que é que nossos filhos têm hoje de Bíblia? O que é que tem partido da família? Se a gente conversa hoje com uma criança cristã, ela sabe quem são os 12 apóstolos? Então, qual o tempo que a criança, que nossos filhos têm em casa para a própria família dedicar a palavra, a tempo para a palavra, e o que é que a igreja aí cai nessa proposta dessa live aí? É despertar família e igreja para a importância de cumprir o seu papel. Cumprir o seu papel para que as nossas crianças elas tenham mais tempo, e se não tiver mais tempo, mas tenham um tempo com qualidade em relação a Deus e a sua palavra, para poder viver nesse mundo com princípios e fundamentos que não sejam levados por qualquer vento de heresia, de modismo ou de todas essas banalidades que a gente vê nas redes sociais. Era um dado que eu queria passar. A herança, pastor, a herança. Eu acho que o exemplo da família judaica é a mais importante, né? Eu sou bisneta de judeu. Então, meu pai ainda carrega o meu nome, Bentes, vem de lá. Bentes. Meu pai ainda carrega muito isso, a questão de o culto doméstico ainda é muito sagrado, né? Hoje ele mandou um áudio chorando, estou aqui no meu culto doméstico, minha mesa está vazia, falta vocês. A herança, é isso que eu quero pontuar. A herança é a palavra de Deus. É a mais importante de todas. Quem dá aos seus filhos a palavra de Deus, tenha certeza disso. Mas não é aquele dar superficial, né, pastor? Não acho que 10 minutos do dia é o suficiente, não. É como diz o Deuteronômio, andando pelo caminho, ao sentar, ao levantar, em todo o tempo, viva as minhas leis dentro e fora da tua casa. Aqui, nos braços, não deixa fugir dos olhos. E a maior herança, essa inversão de herança, essa valorização de heranças erradas, pastor, leva essa geração em perigo. Eu volto a dizer, infelizmente, o ter está sendo substituído no coração de muita gente do que o ser. E o ser quem oferece é a palavra de Deus. O estudo sistemático da palavra de Deus precisa ser prioridade da vida das nossas crianças. Amém. Johnny Bentes, a nossa hora no Instagram está chegando, que daqui a pouco eles derrubam a transmissão. Eu queria, mais uma vez, te agradecer e pedir que você, nesses minutos finais, tecesse as suas considerações e fechasse assim com esses conselhos aí para os pais e para a liderança das igrejas, dessa necessidade de união e de foco nessa proteção, nessa provisão, nesse fortalecimento da família e, em especial, das nossas crianças expostas aí às redes sociais como estão. Meu pastor, o senhor é o nosso professor. Como eu aprendi hoje, aprendi mais do que deixei aqui. Que Deus te abençoe, vida longa, e que seus seguidores tenham a certeza hoje que eles estão seguindo um homem conectado com a palavra de Deus, com o céu, e que você possa assegurar, tanto aqui quanto na fanpage, tudo que você ouviu e colocar em prática. Menos palavras, mais atitudes. Nesse momento nós precisamos de ação. Os pais precisam agir. Tome isso como uma ordem do céu para a sua vida. Eu vou agir. Se eu perdi 40 dias de confinamento, eu vou começar hoje. Eu vou começar amanhã. Eu vou remir o meu tempo. Que Deus abençoe tua casa, que haja sangue do Cordeiro na tua família e que as pragas do Egito não entrem lá. Em nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe mais ainda. E foi muito bom tê-lo aqui. Obrigado por esse tempo dedicado para compartilhar de tanta experiência, de tantas palavras boas, dessas vivências e desse chamado maravilhoso na sua vida dentro dessa área que você trabalha, que foca a família, que foca filhos. Deus te abençoe. Muito bom tê-lo por aqui. E até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Amém, meu pastor. Gratidão. Amém, Joane. Paz do Senhor, filho. Paz.